Bom dia, privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã para adorarmos ao nosso Salvador, como já temos feito desde o momento da ceia do Senhor, e nós vamos continuar fazendo isso e também tendo oportunidades, de ouvirmos a palavra dele, aquilo que ele tem a nos falar nesta manhã. Muito bom estarmos aqui, muito bom termos alguns visitantes em nosso meio, queremos agradecer a sua presença, que você se sinta bem, se sinta à vontade e tenha o desejo de voltar outras vezes também. Convido você a ler um texto, Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e seguintes. Tito 2, a partir do versículo 11, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Pois a graça de Deus foi revelada a todos. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Vou repetir o último que nós lemos, versículo 14. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Que privilégio temos nós de sermos filhos de Deus, resgatados pela sua maravilhosa luz, pela sua graça. Vamos colocar de pé e vamos cantar o hino de número 352, Rica Verdade, 352. E vamos declarar que Jesus, ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda a nossa adoração e ele realmente deve ser glorificado através da nossa vida. Vamos cantar? Junto com
Senhor, nós te louvamos, agradecidos pelo grande privilégio, ó Pai, de podermos chamá-lo de Pai. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas, ó Pai, nos deu uma vida nova e uma esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado porque nós temos a certeza de que incansavelmente o Senhor cuida de nós e o Senhor há de voltar como prometeste na Tua palavra, ó Pai. Te louvamos pelo privilégio de, enquanto estamos aqui neste mundo, nós podemos testemunhar do Senhor, nós podemos realizar boas obras para que as pessoas reconheçam, ó Pai, o que o Senhor fez em nós, e nós podemos tomar atitudes diferentes aqui para buscarmos oportunidades, ó Pai, de pregar a Tua palavra, ó Pai, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos use, nos dê sabedoria para administrarmos bem o nosso tempo, ó Pai, e dê a nós o desejo, a ousadia de pregar o Teu Evangelho. Esta é a nossa oração, o nosso desejo neste dia, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos dar alguns avisos. Mais uma vez, quero agradecer a você que nos visita nesta manhã. Também agradecer a você que nos acompanha, através das mídias sociais. Muito bom poder saber que várias pessoas de vários locais nos acompanham aqui, assistem aos cultos. E também será um prazer que você venha fazer-nos uma visita. Um detalhe, foi encontrado esse véu ali no estacionamento. Se você sentiu falta desse véu, pode me pegar aqui no primeiro banco. Ok? Os avisos, as nossas programações da semana. Hoje, permitindo o Senhor, nós teremos ensaio do Vocal Adorar-te às 18 horas. Então, fique atento aí ao ensaio do vocal. Também quero dizer que nós temos a presença aqui do nosso irmão Eduardo, juntamente com sua esposa. Quem não o conhece, vai conhecer daqui a pouquinho. E os nossos irmãos, permitindo o Senhor, também estarão hoje à noite. Então, às 19 horas, teremos a presença do nosso irmão Eduardo aqui também. Lembrando que teremos cantina logo após o culto, a cantina do For Kids, do For Teens. Então, garotada, fique esperta aí para poder ajudar hoje na cantina, logo após o culto à noite. Lembrando também que na segunda, amanhã, permitindo o Senhor, tem reunião do diaconato. Fique alerta aí os diáconos para participar. E a igreja deve estar orando, por esses irmãos que têm a responsabilidade de coordenar várias áreas aqui. Então, vamos orar para que Deus dê a eles sabedoria. Também temos a administrativa do departamento feminino amanhã, às 19h30, em paralelo com a reunião do diaconato. Lembrando também que na terça-feira tem a visita para nossa irmã Josi, esposa do irmão Wilson, e a visita é 14h30 lá na casa deles. As irmãs vão se encontrar aqui às 14 horas. Fiquem atentos aí, terça-feira, 14 horas, a visita para nossa irmã Josi. Lembrar também que na quarta-feira tem ensaio do coral. Ainda há oportunidade de você entrar no coral. Agora nós temos ensaiado a cada 15 dias. Quarta-feira, 19h30, é a reunião de oração. Logo depois é um ensaio. Então você é convidado a fazer parte aí do coral da igreja. Próxima quarta teremos ensaio. Na sexta-feira, se o Senhor nos permitir, nós teremos encontro dos For Teens, For Kids, e também o grupo de estudo das irmãs, das mulheres, estudando o livro aí, Mulheres em Apuros. Sexta-feira, 19h30. Então, fiquem espertos aí, de 9 a 12 anos, 13 a 16. Participe dessa programação, a sexta-feira, 19h30. Lembrando que no próximo domingo nós retornaremos à série Encontros com Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu no próximo domingo. Traga um visitante para estar aqui ouvindo o Evangelho do Senhor. Quero lembrar também, para você colocar na sua agenda aí, que no dia 5/11, 5 de novembro, vai ser num domingo à noite, às 19 horas, nós teremos aqui os batismos. Vai ter, claro, uma programação toda especial em torno disso, porque é um momento de muita alegria para nós, como igreja. Temos muitos jovens aí, ao todo 12, Um não é tão jovem assim não, Mazinho? Mas tá na lista também. Então, dia 5, irmãos, da nossa igreja vai realizar os batismos aqui. Por enquanto, pode ser que surjam mais candidatos, e nós queremos glorificar o nome do Senhor
porque esses irmãos foram alcançados, entenderam o Evangelho e estão dando mais um passo de fé, né, para servir ao nosso Senhor. Então, dia 5 de novembro, não faça compromisso, coloque aí na sua agenda, os batismos acontecerão aqui na permissão do Senhor. Esse curso aí, a liderança e o seu papel, é um curso para homens, não é só para líder, é para qualquer homem que queira participar. Vai ser no dia 12. Dia 12 é um feriado. Esse curso vai acontecer aqui na Casa de Oração em São Torquato, a partir das 8h30. Começa às 8h30 e vai até 17h30. E tem uma taxa, né? Mas nessa taxa aí inclui o almoço, o tempo que você vai passar aqui. Se você tem interesse, esse link aí vai ser colocado no grupo da igreja. Você tem que entrar, vai ser colocado um link, né? Você tem que entrar e fazer a sua inscrição. As inscrições se encerram hoje. Para você participar aí no dia 12, estará aqui o nosso irmão Adonias e o nosso irmão argentino Vicente. Você pode fazer a sua inscrição aí e participar. Tenho certeza que vai ser importante você participar desses estudos, falando sobre liderança e o seu papel. E todos nós, homens, temos esse papel de liderança, quer seja no nosso lar, quer seja em alguma área, em algum momento, sobre os nossos filhos. Nós precisamos nos capacitar para isso. Investimento, R$30, inscrição deve ser feita até hoje. Cesta do Amor, se você quer participar, você pode trazer o seu alimento, entregar aos irmãos do diaconato, ou também participar, se você quer participar com valor, em dinheiro, fique à vontade para isso, para nós arcarmos com alguns compromissos que nós temos nessa área. E também, falando das nossas programações, que já são conhecidas, quarta-feira, estudo bíblico e o culto de oração às 19h30, todos estão convidados. E no domingo, geralmente, temos aqui às 9 horas a ceia, 10 horas a escola dominical e às 19 horas um culto de adoração e a mensagem que nós ouvimos todos os domingos também, a mensagem do Evangelho. Você é convidado a participar aqui em uma dessas oportunidades. Essa semana, foi uma semana com um aniversariante só, né? Tem dia que temos muitos aniversariantes. Essa semana, só o nosso irmão Otoniel, por motivo de trabalho, ele não está aqui hoje, mas vamos orar por ele. E eu gostaria de saber se tem mais algum aniversariante dessa semana aí, talvez não entrou na lista. Aniversário de casamento? Não? Conversão? Não? Também não? Tranquilo? Então é uma semana com poucos aniversariantes. Mas vamos agradecer, né, pela vida do nosso irmão Otoniel. Quero convidar aqui o Rodrigo Trancoso. Por favor, Rodrigo, vem aqui. Também o Rodrigo vai agradecer agora pelo momento de estudo que nós teremos com o nosso irmão Eduardo e também pelas crianças, professores que irão subir. Vamos colocar de pé mais uma vez, todos que puderem. Vamos orar. Senhor grandioso, Deus tremendo, ó Pai, obrigado porque podemos chamá-lo de Pai, e isso se deu pela aquela obra na cruz, onde Jesus Cristo veio aqui e sofreu a nossa morte, Ele morreu a nossa morte, para nos dar a vida que era dele, ó Pai. Obrigado por esse plano da salvação que o Senhor realizou e nos dá a liberdade de conversar com o Senhor, a liberdade de agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, agradecer pela vida eterna que o Senhor nos dá, essa esperança no coração de podermos eternamente agradecer ao Senhor pelo livramento da morte eterna, ó Pai. Pai, obrigado pela oportunidade de mais um domingo estar na Tua casa, de louvar e lembrar mais uma vez esse sacrifício e de também de escutar mais um pouco da Tua palavra, de aprender mais um pouco, de edificar-nos mais um pouco, ó Pai. E é por isso que estamos aqui agora agradecendo, porque temos essa oportunidade e pedindo que o Senhor use o nosso irmão, que ele traga aos nossos corações aquilo que o Senhor quer para nós. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da vida dessa igreja e a prova de o irmão Toniel ter completado mais um ano é que o Senhor tem cuidado da vida dele e dessa igreja. Agradecemos ao Senhor grandemente por causa disso. Nesse momento, ó Pai, cuide de nós, prepare nossos corações, façam que nossos corações entendam a Tua palavra. Não só o nosso que vamos estar aqui, mas também das crianças que vão subir, que elas possam ter o entendimento da Tua palavra na linguagem delas, use as professoras, enfim, ó Pai, cuide de tudo e realmente nos faça crescer mais um pouco hoje aqui. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, as crianças podem subir, seus professores. Irmão Eduardo, por favor, desde ontem
temos aqui a presença do nosso irmão Eduardo. Ontem tivemos um momento muito especial, culto pelos 70 anos da Missão Novas Tribos. Foi um momento marcante para todos que participaram, né? E hoje nós falamos assim, já que o irmão Eduardo vem aqui, ele vai ficar. Deu certo, graças a Deus, estávamos com muito desejo de tê-lo aqui. Que o Senhor o use nesta manhã. Obrigado. Bom dia, irmãos. Domingo de manhã é muito especial porque normalmente é o pessoal de casa, né? Então a gente se sente mais à vontade. E eu fiquei animadíssimo por aquele grupo fortinho. Que grupo que é esse, irmão? Quem que compõe? É o grupo de adolescentes aqui da igreja. Ah, que decepção. Porque alguém chegou para mim e falou: o senhor está fortinho? Eu pensei que ia fazer parte do grupo. Foi muito interessante. Eu estava numa casa de oração, lá em Campo Grande, nosso irmão Gilmar e Vânia, doutor Gilmar. Campo Grande aqui também, né? Rapaz, Campo Grande aqui é meio difícil, porque tudo é montanhoso. Lá realmente é Campo Grande. É Mato Grosso do Sul, Campo Grande capital, e a casa de oração, e eu estava pregando uma conferência à noite, então de manhã eu dei um jeito de não ir na conferência, porque haveria outro preletor para visitar os nossos irmãos, e tinha um rapaz chamado Lucas, e ele sentou-se no meu lado, ia conversando, e aí ele me faz a seguinte pergunta: o que é um missionário? Isso, filho de um membro da casa de oração. O que é um missionário? Rapaz, ele me pegou tão assim de chofre, de momento, que eu fiquei sem responder. Eu falei: olha, eu tenho 45 anos como missionário. Se eu tivesse que recomeçar hoje, eu faria tudo novamente. Aí ele falou: então é bom assim? A minha esposa, uns 4, 5 anos atrás, aconteceu uma tragédia, vamos assim dizer, com um casal de Angola, em que a esposa, ela teve o 4º filho, e ela faleceu no parto, mesmo com os médicos ali acompanhando, e ela faleceu. E era muito amiga da Nancy, inclusive ela escondeu essa gravidez da Nancy, porque ela tinha tido 3 filhos, e no último parto ela passou muito mal, eclâmpsia e toda aquela coisa. Então a Nancy esperava que ela não tivesse o 4º, e eu estava na Amazônia, e quando, sem acesso a celular, a notícias, e aí nós saímos para uma cidade, aliás, já estávamos voltando mesmo para Manaus, e aí quando o celular atendeu, começaram a chegar os sinais, e aí a Nancy, tinha mensagem da Nancy, várias, né? Aí eu logo vi. E a Nancy falou: meu bem, a Isabel, né, faleceu, e o esposo, com 3 filhos, 4 agora, com recém-nascido, ele quer enterrar a Isabel no seu país de origem. E como é que ele vai com 4 filhos, todos pequenos, e um recém-nascido? Então, a missão e os colegas, um colega que estava ajudando, sugeriu que eu o acompanhasse. O que você acha, né? E eu não tive muito tempo para pensar,
porque era urgente. E ali dentro do carro mesmo, chegando em Manaus, eu falei, porque a Nancy iria comigo nessa viagem. Ela, na última hora, ela falou, meu bem, eu não estou com vontade de ir. Estou sentindo que não devo ir. Então nós percebemos que havia um propósito dela não ter ido. Eu falei, não, meu bem, vai sim. E ela foi e acompanhou aquele... ele não era nosso missionário, mas tinha feito todo o treinamento nosso. E se não fosse a Nancy, ele teria perdido o avião em Brasília, teria perdido o avião em Manaus, porque teve questão de Manaus, não, em São Paulo, documentos, ele não tinha preparado todos os documentos, a bagagem, tudo aquilo, mas finalmente entraram no avião e viajaram para lá. A Nancy disse que foi muito interessante, né, porque ele, um morenão bem alto, com os 4 filhos morenão, e a Nancy segurando o caçulinha. A Nancy disse que as pessoas olhavam para ela e falavam assim, não puxou nada a mãe. Aí ela chega lá, todo um cerimonial, a maneira como eles fizeram, foi uma experiência incrível para Nancy. Ele, no momento que a igreja chega nele, os líderes da igreja, e pede para ele tirar a aliança do dedo, e pega dela, tira a aliança dela, e separa e fala, você agora está livre para casar novamente. Mas assim, algo que eu nunca tinha visto, né? Assim, um cerimonial bem forte. Naquela hora a família começou a chorar bastante, porque foi o rompimento, ou o término daquele casamento. E no meio daquilo eles pediram para Nancy falar, lá no cemitério, a mãe missionária vai falar. E aí um menininho depois pergunta, o que é uma missionária? E foi assim, foi bem forte aquela pergunta para Nancy. Olha, é a mãe missionária. O menininho chega e, o que é uma missionária? E esta palavra, este conceito, ele é muito interessante para nós, porque é um conceito relativamente moderno, vamos assim dizer. Durante muitos anos não havia a palavra missionário no sentido como nós conhecemos, é uma palavra latina. Ela não está registrada nas Escrituras. Os homônimos, sim, né? O apóstolo, o enviado, aquele que é encarregado, tudo isso tem. Mas a palavra no conceito missionário, como nós o conhecemos, ela... Até alguém falou, essa questão de missionário, não tem a palavra missionário nas Escrituras, então missionário não é bíblico. Até isto já surgiu, já teve alguém, eu pregando, e tinha liberdade, todo mundo sentado assim, aí eu falando lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho, o Senhor nos mandou, aí alguém levantou a mão e falou assim, aquilo era só para os apóstolos, não era para nós. Mas ele era um pregador famoso no nosso meio. E quando ele falou aquilo era para o apóstolo, eu senti o choque lá na frente. Aí eu falei assim, aí tinha um irmão, acho que era o Marcos Soares, estava do lado. Aí ele falou, então o resto da Bíblia também não é para nós, é só para os apóstolos. E já matou a conversa ali naquela hora. Foi interessante que eu fiquei parado e os dois falando, né? E eu falei, aleluia, o Senhor sempre tem os seus que traz a palavra no momento, né? Então, nós permitimos estes equívocos no nosso meio, mas a gente consegue ensinar, controlar e falar. Lá fora, a gente entende. Lá fora não tem problema nenhum, porque o pessoal não conhece a palavra do Senhor, e ele tem os seus conceitos diferentes. Eles vão ligar as cruzadas, eles vão ligar ao colonialismo, eles vão ligar a fazer um elo, um link com o Ocidente indo para o Oriente e todo aquele movimento que não tem nada a ver com as Escrituras. Mas isto precisa ser claramente definido em nosso meio, porque nós somos o que nós pensamos, nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. E se nós não tivermos um pensamento correto a esse respeito, ações
positivas deixarão de ser feitas, ações negativas serão feitas por causa do desconhecimento da situação. Lembro-me, e eu creio que eu já contei essa história aqui uma vez, os índios Riscariana, eles habitam no norte do Brasil, na divisa, é realmente Amazonas, mas o rio Nhamundá, o Pará e Amazonas no mapa é dividido por esse rio. Quando você olha o Pará e o Amazonas, você vai seguir o rio Nhamundá, ele faz exatamente a divisão. E eu subi aquele rio há muitos anos atrás com um colega. Foi uma viagem simplesmente incrível. Só nós dois subindo aquele rio numa voadeira. Voadeira é uma canoa com motor de polpa de 25 HPs. E a gente subindo até encontrar os índios Riscarianas lá nas alturas, né, na cabeceira. Não era bem na cabeceira, mas bem longe da foz. E nós reabrimos aquele trabalho. Há muitos anos atrás, irmão José Pena, saudoso irmão José Pena, ele levou um missionário americano naquele rio. Ele fez a mesma viagem, só que na época de canoa. Irmãos, de canoa. Subindo ali, nós gastamos 240 litros de gasolina para subir aquele rio de uma cidadezinha ali perto. Nós fomos de barco, um barco grande até uma cidade ali perto. E aí depois fomos, só nós dois, subindo pelo rio. E foram 240 litros de gasolina numa voadeira. Meus irmãos, dá para ir muito longe. Irmão Pena subiu de canoa, remando. Ele levou um homem chamado Desmond Darbyshire. Aquele homem começou a análise da língua e a tradução do Novo Testamento para o povo Riscariana. Então, passaram-se muitos anos sem nenhum contato, sem missionário chegar, absolutamente nada, até quando Onésimo e eu fomos para lá. E nessa viagem que nós fomos para lá, nós não podemos chegar até a aldeia, porque o grupo que nós encontramos deles estavam muito gripados. E eles pararam. Eles tinham ido a uma cidade próxima chamada Faro, e Nhamundá, depois Faro, e eles contraíram uma virose, uma gripe. E aquilo é uma tragédia. Então, sabiamente, a tragédia para o povo que não tem as defesas para aquilo, a cepa diferente, toda a situação. Então, eles pararam. Foi interessante que eles tinham muito limão que eles levaram, estavam levando limão. E eu falei, vocês estão tomando isso? Ele falou, não, é muito azedo. Não, é esse remédio que vai ajudar vocês na cura desta gripe. Mas dali mesmo nós voltamos com a promessa que a gente iria mandar missionários para eles. Conversamos, eles falavam um pouco de português e nós conversamos com eles. Passa-se o tempo e nós não vamos para lá. E aí aqueles índios, passa muito tempo, viu, irmãos? Aí aqueles índios ligam o rádio da FUNAI. E nós tínhamos um mesmo rádio da FUNAI lá em não da FUNAI, de Asa de Socorro, que onde Asa de Socorro tinha pista de pouso, eles tinham esses rádiozinhos. Aí chama-se radiofonia. E aí os colegas um dia escutam uma mensagem deles, manda-nos um avião, mande o avião buscar nós, queremos conversar com vocês. Os colegas não mandaram o avião, porque não é barato, irmãos, mandar um avião. E qual é o motivo? Não estava doente, não tinha gente morrendo, e se fosse assim, a FUNAI seria acionada. Nós não mandamos o avião, os colegas não mandaram. E aí, um mês depois, alguém liga a cobrar. Lá do cais de Manaus, chamado Escadaria, onde todos os barquinhos chegam ali no Rio Amazonas, alguém liga a cobrar. Os colegas atendem, vê que é cobrar, podia ser uma emergência, e aí a pessoa fala, olha, tem um grupo de índios aqui, e eles estão pedindo para vocês mandar um carro para buscá-los. Aí os colegas perguntam, quantos são? Eu falo, uns 10. Aí eles mandaram a Kombi, né? A Kombi não cabe 10, mas tem um motorista, mas vieram ali todo mundo junto dentro da Kombi, chegaram na nossa sede ali em Manaus.
Os colegas levaram para uma sala grande, né, um pouco menor do que isso, e ali onde tem sofás, onde tem as reuniões, os nossos cultos ali. Aí o Almir e o Hélio Albertes vão conversar com aqueles 10 índios. E aí pergunta, pois não, o que vocês desejam? O que estão precisando? O que vocês querem? Aí um dá um passo para frente e fala, e conta a história. Com aquele português muito, muito limitado. Nós pede avião, vocês não mandam avião. Nós espera, avião não vem. Então nós baixa. É baixar o rio, descer o rio. E de canoa até a cidade de Faro, uma cidadezinha pequenininha. Ali eles pegaram um barquinho maior até a cidade de Parintins. De Parintins eles pegaram um navio maior até Manaus. E isso levou muitos dias. E aí eles falaram, então nós estamos aqui para conversar com vocês. Tá bom, o que vocês querem? Aí o índio fala assim, quanto custa um missionário? Nós queremos comprar um para a nossa aldeia. Quanto custa um missionário? Nós queremos comprar um para a nossa aldeia. A pergunta nisto tudo é o que é o missionário, o que faz o missionário e quem instituiu este trabalho para ser feito da maneira como deve ser feito, que nós cremos que deve ser feito. Esta é a grande pergunta. Esta é o que devemos fazê-lo, porque, como disse ontem, inclusive começou um movimento, meu irmão Jabismar, na Europa, e eu queria trazer aquele movimento para cá. Foi em maio, quando eu ouvi pela primeira vez, e o pessoal estava fazendo isso, e para minha surpresa, já estão fazendo aqui no Brasil, projeto 2033. E é um projeto missionário, em que querem que, nesses últimos 10 anos, que nós completemos aquilo que não foi completado em 2000 anos. E aí, nós vamos participar desse projeto. Inclusive acontecerá agora em novembro, no mês que vem, lá em Curitiba, e já enviamos alguém já designamos alguém para participar. Eu não poderei participar porque terei outros compromissos naqueles dias. E esse projeto 2033, ele tem uma razão singular, e isto é bom. Ele não resolve tudo, mas ele é bom porque ele estabelece metas, determina projetos. Ao determinar projetos, as estratégias para cumprir os projetos, para fazer com que 2000 anos depois o Evangelho esteja em todos os lugares. Agora, se não fizemos em 1990 anos, vamos fazer em 10 anos. Recursos não faltam. Aliás, o recurso financeiro nisto tudo é o menor problema. Ele existe, mas ele é o menor problema. O que falta para nós é exatamente o chamado missionário. O missionário. Nós vivemos em uma época bem distinta. Irmãos, quando eu e a Nancy entramos no mato, primeiro eu e os meus colegas, nós passávamos meses isolados. E a única maneira da gente conversar, de eu conversar com a Nancy, era o seguinte: nós tínhamos um rádio desse tamanho, um Motorola, vermelhão, ele era vermelho, eu tenho uma foto dele, e a gente sintonizava e a gente escutava a Rádio Transmundial, a HCJB e a Rádio da Amazônia. A Rádio da Amazônia ela era do Rio de Janeiro, e tinha a Rádio da Amazônia, tinha um locutor que todo flamenguista amava demais. Ele foi o maior jogador do Flamengo de toda a época. Nunca entrou no campo, mas ele foi o maior jogador. Ele que fez o Flamengo ser o Flamengo que é hoje lá no norte. José Carlos de Araújo, né?
Aí ele narrava os jogos do Flamengo-Botafogo, e ele era flamenguista, então ele manifestava toda a sua paixão pelo Flamengo. Eram essas 3 rádios que nós escutávamos, HCJB, a Transmundial e a Rádio da Amazônia. Tinha uma rádiozinha chamada Rural, que era lá de Santarém. A Nancy queria falar comigo, aí ela mandava uma mensagem. Ia lá na Rádio Rural, escrevia a mensagem, entregava para o locutor. Aí às 5 da tarde tinha o Correio Rural. Aí ele lia lá: atenção, senhor Eduardo e demais companheiros, no Cuminapanema. Cuminapanema era o Rio. Aqui em casa tudo bem, abraços. Era esta a mensagem. A nossa mensagem para ela não podia ter, não havia como voltar. Então ela não sabia o que estava acontecendo. A Nancy e os colegas, as esposas, não sabiam o que estava acontecendo. Porém, hoje, meus queridos irmãos, hoje, principalmente com Elon Musk, ele tem o Starlink. O meu filho comprou um desses. Irmão, em qualquer lugar que você colocar aquele, você tem Wi-Fi, você tem internet, em qualquer lugar. Então, uma índia escreveu para mim, lá no Vale do Javari, que é o extremo oeste do Brasil, da Amazônia, faz fronteira ali com a Colômbia, com o Peru. Ela me escreveu dizendo assim: tio, eu estou escrevendo da minha aldeia, nós temos Wi-Fi aqui na aldeia. Irmãos, uma ONG colocou Wi-Fi em todas as aldeias. Parece a coisa mais fantástica do mundo, porque você tem contato agora. Ela me escreve, ela manda notícia. As pessoas têm. É assustador, irmãos. Para nós que vivemos aquele isolamento, agora é assustador. Eu estava numa aldeia, cheguei lá, tinha um aparelhinho no chão assim, desse tamanhozinho. Aí eu perguntei para o nosso missionário: o que é isso? Aí ele olhou para mim e falou assim: a nossa internet. Por causa da tradução, uma agência missionária colocou lá para ele poder conversar com um consultor de tradução. Então em todos os lugares tem acessibilidade, e aí você tem comunicação. Acabaram-se os perigos do isolamento. Missionários que querem entrar na missão, ele está animado, apaixonado, ama o Senhor, quer pregar o Evangelho, e quando vamos definir o campo, a primeira pergunta dele é: tem sinal de internet lá? Alguns estão determinando o campo por causa disso. Conheço missionários que saíram da aldeia. Deus quer que eu mude de trabalho. É mesmo, irmão? Para onde? Para a cidade. E não era Deus, era a internet. Ele não sabia viver mais sem a internet, dependência da internet. Mas o que eu quero dizer com isso, em qualquer parte do mundo, você já tem acessibilidade. O helicóptero chega em qualquer lugar, já tem estradas, está cortada, os povos isolados não estão mais tão isolados. Nós temos isolamento, temos povos isolados no Brasil ainda, mas você pode chegar com facilidade perto deles. Um dia desse lá em Rondônia, eu tenho um vídeo, eu tenho um filmezinho. Uma senhora está na casa dela, está ali a selva, a estrada aqui na frente era da casa dela. Quando ela olha, uns 5, 6 índios completamente nus, eram isolados, saem da selva, passa pelo fundo da casa dela, e ela pega o celular, que é outra coisa incrível, e ela filma e manda para a polícia. Aí a polícia chama o funcionário da FUNAI, o funcionário da FUNAI vai lá atrás daqueles índios, e foi o último morto pelos índios isolados. Agora tem uns 3 anos que isso aconteceu. Rieri era o nome dele. Ele levou uma flechada no peito e faleceu, e está lá aquele grupo isolados. Mas eles estão cercados por fazendas. O detalhe é quem vai encontrá-los primeiro, porque não ficarão isolados por muito mais tempo. Aliás,
Aliás, é simples e menciono com toda a convicção. É desumano deixá-los isolados, porque eles se exterminarão em pouco tempo. Um bom contato com todo cuidado e planejado será o resgate da extinção de alguns grupos, antes que seja tarde demais. Isto é científico. Só não acontece porque algumas pessoas querem ser o autor desses contatos. Eles querem entrar no hall da fama porque fez contato com o último grupo isolado no Brasil e tudo mais. E tem até uma lei que proíbe que esses contatos sejam feitos. E infelizmente essa lei foi feita por causa da gente. Nós fizemos o último contato no Brasil com um grupo isolado. Então nós temos toda a facilidade, meus queridos irmãos, nós temos toda a facilidade técnica, a facilidade de conhecimento, a facilidade de acessibilidade. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos programas de computadores que você pega uma língua e uma frase e aquele programa separa facilmente o alfabeto, as vogais e as consoantes, e você facilita a análise fonética daquela língua. Porém, ninguém aprenderá aquela língua se não estiver com eles, no meio deles. Ninguém aprenderá a cultura daquele povo se não estiver no meio deles, com eles. Ninguém pregará o evangelho para eles se não estiver com eles, no meio deles. Irmãos, houve uma romantização dos povos indígenas em todos os lugares. E os livros brasileiros, Iracema, Ceci e Poti, o Tristes Trópicos, que foi um livro e também um ensaio fotográfico de Lévi-Strauss. E aí tem este romantismo do povo que vive nas selvas, que vive a mil maravilhas. Irmãos, eles dominam as técnicas na floresta, onde eles vivem, ou nos desertos, ou nas montanhas, eles dominam, e eles são mais do que sobreviventes. Eles não são só sobreviventes, eles dominam. Mas isto para no tempo. Desenvolvimento de uma sociedade não está ligada necessariamente a desenvolvimento tecnológico. Irmãos, porque não tem desenvolvimento tecnológico, não significa que eles não têm uma cosmogonia, uma maneira de viver suficiente no meio da selva. Lá onde eles são doutores. Mas, por outro lado, normalmente são grupos pequenos agora que existem. Os grupos grandes são facilmente contactados porque eles necessitavam de uma área grande para viver e tudo. Os grupos pequenos, eles são fadados à extinção. E dentro desse modelo de grupo pequeno, você tem o casamento consanguíneo entre primos paralelos. Primos cruzados não teriam tanto problema, mas primos paralelos é quando casam-se um rapaz e a moça, as irmãs, tem duas irmãs e elas têm filhos. E aí quando eles casam, a consanguinidade vai trazer problemas seríssimos. Quando é um irmão e uma irmã que têm filhos, isso são primos cruzados. A consanguinidade não acontece com a mesma possibilidade. No caso de primos paralelos, filhos de mães, de irmãs,
a possibilidade da consanguinidade é 99%. E aí vão nascer com problemas, necessidades especiais. E, normalmente, essas necessidades especiais dificultam o cuidado nas aldeias, e aí eles praticam o infanticídio. Você nunca encontrará um índio com necessidades físicas no meio da selva. E aí você olha e fala, eles são todos fortes, eles é porque a genética deles é boa. Não, irmãos, é porque eles fazem a seleção nada natural. Eles fazem isso, por isso nunca vai encontrar. Quando você encontrar uma criança com necessidades físicas, necessidades especiais, ele é um sobrevivente. Normalmente é porque os pais, a mãe, que não vai querer que o filho morra, ela encontrou apoio nos missionários em algum lugar e aquelas crianças receberam de vida a atenção. Viver isolado no mato, irmãos, não é fácil. É simples. Eu morei no mato muitos anos. Minha esposa morou no meio do mato muitos anos. Nós vivemos naquela simplicidade. Nós vimos o sofrimento deles. Nós vimos as dores. Nós vimos os momentos de angústia. Nós vimos a vida é normal, irmãos. É normal. As lutas, as lágrimas, os choros, as dores são as mesmas com a gente. E aí você só transfere de lugar, a mesma capacidade intelectual, porém sem acesso a maiores informações. Por não terem acesso às maiores informações, não desenvolve o cognitivo deles. Isso é claro, é visível. Todo mundo sabe disso. Mas a capacidade intelectual é a mesma. Eu já vi coisas simplesmente fantásticas. Mas o sofrimento é grande. O sofrimento é grande. É interessante que a imprensa brasileira, ou no mundo inteiro, não vai falar disso em lugar nenhum. Ela guarda essas informações, elas não permitem que sejam veiculadas informações onde, por exemplo, acontece um assassinato, acontece um estupro, acontece um puxirum, que é um estupro coletivo, o infanticídio. Eles não vão falar, jamais, porque o medo do preconceito com os indígenas sejam acirrados, estimulados. A gente não precisa. Antes de ontem eu escutei alguém falando, mostrando a foto dos índios, ele usou uma frase que eu fiquei muito chateado com ele, como assim, dizendo, não, eles são animais. Irmãos, simplesmente absurdo. Sociedades complexas. São sociedades complexas, linda, porém muito triste. Você vai encontrar, irmãos, o único pecado que eu não vi entre os índios isolados, foi o do colarinho branco, porque eles não tinham colarinho. O resto eu vi todos. Mentira, sedução, adultério, tudo que vocês podem imaginar nesse sentido. Mas como? São humanos. As pessoas pensam que o pecado veio da sociedade e foi para lá. Não, já está lá. Por quê? Porque são humanos. Como nós, são humanos. Em todo sentido. Aquela questão de ser orgulhoso, de ser valente, de ser o maior. Eu estava andando primeira vez entrando, uma das primeiras vezes com um índio, aí eu perguntava, mas que plantação grande de mandioca, de quem é? Aí ele, é minha. Aí a gente vai andando, chega lá na outra plantação de mandioca, eu falei, de quem é daqui? É minha. Aí ele era dono de tudo. Aí depois descobri que não era dono de nada, mas ele dizia que ele era o dono de tudo por causa do orgulho. Nós tínhamos uma brincadeira eles têm uma brincadeira de levantar o outro do chão. Levantou, ele ganhou a peleja, né? Vai tentando se levantar o outro do chão. Levantou, aí ele ganhou, ele é mais forte. Aí tinha um índio que veio comigo e a gente lutando, o nome dele Sarará, e eu estou empurrando, ele empurrando, e aí eu fiz que empurrar com força, aí ele empurrou com toda a força, eu saí do meio, ele passou direto, eu peguei por trás, levantei. Aí todo mundo falou, Eduardo é mais do que você. Irmão, eu virei as costas, ele me pegou por trás, me abraçou, enfiou as duas mãos debaixo das minhas costelas
e tentou me levantar pelas minhas costelas. Aí, quando a dor foi demais, aí eu gritei: você é mais do que eu sou menor do que você. Aí ele me soltou e ficou rindo. Irmãos, isso é natural. A gente não achar isto, que isso não acontece entre eles, é desumanizá-los. São pessoas como qualquer um de nós. Agora você imagina, naqueles recursos, se tem o que comer, eles comem. Se não tem o que comer, não come. Eu lembro uma noite que a gente estava dormindo na aldeia, numa aldeia afastada. Aí o índio fala assim: do arru, pago do arru. Aí eu acordei. Ele falou: acorda, Eduardo, acorda. Eu acordei, ele falou: me dá a sua lanterna, seu tori. Aí eu dei a lanterna para ele, e aí ele vai para a rede, pertinho da minha. Passa um pouquinho, a gente escuta o barulho no telhado, tic, 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 coisa assim. Ele ilumina, aí tinha um ratinho, aí alguém já estava com um arco preparado. Na hora que apareceu o ratinho, ele tum, aí matou o ratinho. Aí o ratinho caiu, eles pegaram o ratinho, colocaram ali do lado. Aí de manhã cedo eu escuto o barulhinho, está lá a mulher limpando um ratinho, desse tamanhozinho, coloca no fogo, limpa, aí corta, aí tira o interior, joga uma aguinha e coloca dentro da panela. Aí um índio na outra rede, nem levantou da outra rede, ele falou: ô disso, já está cozido? Aí ela falou: Doiduí, ainda não. Aí passa um pouquinho, ela: ô dia, mano, já está cozido. Aí eles levantam, 4 ou 5, sentam redorzinho, ao redor ali daquela panelinha, e aí pega o beiju de tapioca, né? Aí enfia naquela aguinha, no caldo quinó, enfia lá e tomaram o lanche. É a única coisa que eles tinham para comer. Naquela manhã eles não tinham nada mais para comer. A vida é rústica, a vida é simples. Aí alguém fala: o paraíso, vai para lá, meu irmão. Paraíso, vai para lá, mora lá com eles, e você vai ver o paraíso. E aí quando vem a dor, aí quando vem a malária, aí quando vem a angústia, aí eles vão apelar para o espiritual, para todo o sistema, e não resolve a situação deles. E aí eles simplesmente se entregam. Eles são bons na fitoterapia, eles são bons na pagelança. Tinha um índio lá com o baço dele, parecia uma manga. Na hora que você apalpava, o fígado e o baço, um do lado do outro, você apalpava, tão grande, duro. E ele estava com a malária violenta, e eu estava em casa sozinho, a Nancy tinha ido para a cidade, e aí aquele índio fica lá: venha fazer feitiço para me curar. Aí eu falei: não, eu não sei fazer feitiço, vai procurar o teu feiticeiro. Eu queria saber quem era o feiticeiro deles, né? Aí eu falei: vai atrás do seu feiticeiro grande. Aí ele falou: você é o meu feiticeiro grande. Aí eu falei: eu não. Ele falou: um dia eu estava doente, deitado na rede, você chegou e fez feitiço em cima de mim e eu sarei. E, irmãos, eu não tinha orado por ele em voz alta, né? Eu só coloquei a mão na barriga, fiquei assim, orando silenciosamente, e realmente ele sarou. Aí ele falou: mas ele lembrou, você é meu feiticeiro grande, vem fazer feitiço em mim para eu sarar. E eles dependem disto, dependem da medicação e tudo. É uma vida dura. Aí o pessoal fantasia. Agora pergunta para eles, pergunta o que eles querem. Eu estou andando com a mochila nas costas, irmãos, o índio vem com a mochila maior, atrás a gente está andando várias horas no meio daquela selva, aí ele pega um pedaço de pau desse tamanho, chega para mim e fala: do arru, faz um helicóptero para a gente. Eu falei: eu não tenho como fazer um helicóptero. Não, faz helicóptero, eu estou cansado. O outro, ele era azarado, o nome dele era... Nossa, bem, esqueci o nome dele. Eu sei, é o Tom, isso. Ele era azarado. Ele viu algo que era proibido ver, e aí ele viu e ficou azarado. E azarado mesmo. Ele saía para caçar, o máximo que ele matava era um periquitozinho, uma rolinha. Os outros traziam um veado, traziam um porco, e ele chegava. Então ele era azarado. A esposa dele desesperava com aquilo, porque ela precisava de comida e ele não era o mantenedor da casa. Aí eu saí para caçar com ele. E a gente caçando, e aí quando chega
no lugar, aí vimos vocês conhecem aqui como o bugio, o capelão, né? O guariba, aquele que quando grita no mato, um macaco bugio, outros falam capelão. Aí, lá em cima, irmãos, ele atirou uma flecha, a flecha foi pertinho e voltou. Não alcançou de tão alto que ele estava. Aí ele falou, Bogaré, atira você. Eu tinha um rifle 22, encostei na árvore, atirei, o bugio caiu. Aí ele pega, amarra, coloca nas costas, aí vamos embora. Aí passa um pouquinho, ele falou assim, eu quero uma espingarda. Aí eu comecei com um discurso politicamente correto. Como o teu avô caçava? Ele, com arco e flecha. Como o teu pai caçava? Com arco e flecha. Falei, então você tem que caçar com arco e flecha. Ele falou, não, eu quero uma espingarda. Eu falei, mas por que você quer uma espingarda? A espingarda alcança qualquer lugar. Isso é lógico, mas foi tão interessante que a gente viajou umas 3 horas, irmãos, com aquele macaco nas costas, uma hora ele, uma hora eu. Aí quando chegamos na nossa base, ia chegar na aldeia, eu estava carregando o macaco. Aí ele correu atrás de mim e falou, Edu, é minha vez. Aí ele pegou o macaco, colocou nas costas e chegou na aldeia com o macacão, né? Aí jogou o macaco no chão, todo orgulhoso, não sou mais Ipanema. Até a próxima caçada, eles matou um periquito. Irmãos, isto é real no meio deles, em todos os lugares. E aí vem a pergunta, o que é que o missionário vai fazer? Como vai fazer? O que é que diferencia? Quando o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, irmãos, ele não só estava dando uma ordem, ele não só estava dando uma diretriz, ele estava mas ele estava dizendo que a única mensagem que o povo precisava ouvir era o evangelho. E que só nós, o povo dele, é que poderíamos fazer com que essa mensagem chegasse até eles. Mas essa mensagem, para chegar até eles, ela tem toda uma complexidade. A primeira delas é que o missionário, para trabalhos específicos, ele tem que ter convicção de que o Senhor o separou para aquele trabalho específico. E o Senhor separa pessoas para trabalho específico. Ele fez assim com vários profetas. Ele chamou vários profetas e mandou para lugares específicos com mensagens específicas. E povos específicos precisam de pessoas treinadas especificamente para aquele processo, para aquele projeto, para fazer aquele trabalho. A dinâmica muda um pouco. Entendam bem, meus irmãos, quando os apóstolos, os crentes em Atos capítulo 8, saíram por causa da perseguição, aonde iam eles anunciavam a mensagem, mas eles anunciavam a mensagem num contexto que eles conheciam, numa língua que eles conheciam, para um povo que eles conheciam. E eles sabiam o que aconteceria com eles. Quando eram para povos estranhos, como aconteceu com Paulo, e queriam endeusá-los e queriam oferecer sacrifícios a eles, Paulo e Silas impediram que aquilo que acontecesse. Então, para realizar trabalhos com esses povos, precisa de treinamento específico. Eu sei que no passado nós tivemos missionários que aparentemente foram para o campo sem treinamento específico. Mas é interessante perceber que eles tiveram, eu diria, insights ou percepção de situações muito claras. O Hudson Taylor é um testemunho deles. Ele era de uma universidade, ele terminou a universidade na Inglaterra, ele era muito rico, ele vendeu tudo que tinha, distribuiu para todas as pessoas e foi para a China. Vivendo com aquele povo, aprender o mandarim é simplesmente um absurdo. Foi ele que cunhou a frase que você precisa ter a vida de uma tartaruga, o pulmão de um outro animal e a mente de um elefante para aprender aquela língua, porque ela é sobre-humana. Se você é de fora, você não aprende como o pessoal aprende lá naquele contexto. Em pouquíssimo tempo, ele trocou as vestimentas, ele deixou o cabelo crescer, ele começou a usar roupa
que os chineses usavam, foi criticado tremendamente por causa disso, mas da maneira como ele fez, permitiu que o evangelho ficasse, crescesse, entrasse, ficasse e crescesse na China. E ele estabeleceu para nós padrões de comportamento, como os outros missionários, de como o missionário tem que ser aonde quer que ele vá. E Paulo nos ensina isto. Paulo nos mostra isto claramente como deve ser. E eu queria trazer para você alguns pontinhos muito claros para nós, com embasamento bíblico, e vocês sabem muito bem disto. Mas se vocês tiverem, como o irmão fez, tiverem perguntas, estamos na escola e a gente pode responder. Minha esposa estava, toda vez a falar, e hoje na oração dela, eu achei tão interessante, de manhã cedo, quando estava orando, falou: Senhor, abençoe hoje de manhã, e que haja muitas perguntas. Aí eu falei assim: eu já sei o que ela quer que eu faça. Que eu dê oportunidade para ser feita perguntas. Ela orou, o Senhor jamais me dizendo o que tinha que ser feito. A gente faz muito isso nas nossas orações, já viram? Antes quer dar uma vida: Senhor, aqui tem muita bagunça, Senhor, faz com que todo mundo seja silencioso. A gente só está dando a mensagem direto para a pessoa, não está nem pedindo para Deus, a gente está dando para as pessoas o que tem que ser feito. A primeira característica, meus irmãos, que nós precisamos entender, está em Romanos capítulo 15, e vocês já viram isto, a partir do versículo 18 e 19. A primeira característica de um obreiro, que ele precisa estar muito consciente, é que a mensagem tem que ser entregue na língua do povo. E essa mensagem na língua do povo, ela precisa vir com compreensão. O povo precisa entender o que ele está falando. Eu já fiz essa pergunta aqui, né, Jabismar? Ela é um exemplo muito claro disso. Da semente, as 4 sementes, qual foi a que não germinou? Lá de Mateus 13, ontem nós lemos. De Mateus 13, qual foi, minha irmã? Das 4 sementes, a única que não germinou? Foram 4. A que caiu na terra, né? A outra caiu na pedra, aí não tinha muita raiz, mas ela germinou. A outra caiu entre os espinhos, mas os espinhos sufocaram, mas ela germinou. A quarta caiu em terra boa, germinou e deu frutos 30, 60, 100%. Mas a que caiu no caminho, ela não germinou. Por quê, minha irmã? Os pássaros comeram. Quem concorda com ela, diga amém. Isso, ficaram com medo, né, irmã? Por que ela não germinou? O pássaro comeu. Nossa, dá uma opção melhorzinha, irmão, vai lá. A terra era dura, né? Era caminho. O que a Bíblia diz? Mateus capítulo 13, versículo 19. Alguém leia para nós. Emerson, por que ela não germinou? Ele arrebata depois que as pessoas ouviram e não entendem. Aí vem o maligno e arrebata de onde? Interessante, irmão. Do lugar onde ela podia ser desenvolvida, mas não foi desenvolvida porque eles não compreenderam. Você tem que pregar uma mensagem em que haja compreensão intelectual. O milagre virá depois, quando o Espírito Santo faz a aplicação. Mas toda mensagem precisa ser com compreensão. O pregador tem que pregar, e por isso que o Senhor falava na língua do povo, usava analogias, usava situações. O céu está rubro, isso significa que virá. Aí ele vai e usa parábolas para atrair a mente do pessoal.
a mensagem é pela palavra e precisa ser compreendida pelo povo. Então o pregador tem a obrigação de se capacitar e ser capacitado para conhecer o texto que vai pregar, conhecer o aluno que vai ouvir, conhecer o povo para quem ele vai falar, como eles pensam, como eles entendem. E todos nós temos maneiras diferentes de entender o que está sendo falado. E pessoas falam, lá no Nordeste, por exemplo, tem uma cebola, cebola brava. A cebola brava é uma cebolinha, irmão. Parece cebolinha e ela dá uma florzinha. Ela nasce de manhã e morre à tarde. É raríssima. Ela nasce, nasceu, no outro dia já não tem mais. Aí alguém falando sobre a brevidade da vida, e a brevidade da vida é como a fumaça, e vai falando, e o índio Pancararé estava escutando e nada, o nego velho era o nome dele. Aí a missionária vai e fala, a nossa vida é como a cebola brava. A nossa vida é igualzinha a cebola brava. Aí ele falou, entendi. Ela é breve, irmãos. É isso que a gente precisa perceber. E você tem que falar com o pessoal de maneira que ele entende. Não sei se foi o Júnior que pregando certa vez disse o seguinte. Foi assim, não, Júnior, eu sei. Ele estava pregando e falou assim, esta manhã eu quero falar sobre a tríplice emanação do ego. Não foi você, não. O que você vai falar a tríplice só para aluno de seminário, irmãos? E olhe lá, né, meu bem? Então você tem que pregar no contexto, e o missionário tem que saber disso, e principalmente quando ele vai para o meio de povos de menor conhecimento intelectual. Vamos dizer, os ribeirinhos, o pessoal do mato. Vai e converse com ele. É o maior teste para o missionário, é ele conseguir pregar com simplicidade. É uma bênção quando ele consegue fazer isso. Quando ele faz de tal maneira que uma criança entende e que um idoso entende, ele é um bom pregador. Ele é um bom pregador. Então, a primeira característica de um obreiro, e eu jamais enviaria alguém para o campo. Eu sei, irmãos, o peso do que eu estou falando. Eu jamais enviaria alguém para o campo sem o preparo adequado. Porque ele poderia levar 30, 40 anos tentando entender holisticamente a vida daquele povo, e na maioria das vezes ele vai ficar tentando sobreviver e não vai conseguir transmitir o que precisa ser ensinado. Essa é a primeira característica que eu preciso transmitir para vocês. A segunda característica, quando você é um missionário, você vai viver para aquilo que o Senhor te mandou fazer. Você vai lá para pregar o Evangelho. E tudo vai viver em função disto. E para isto o tempo não é mais dele. Como é duro isso para a gente. O tempo não é mais dele. A sua maneira de viver não é mais sua. A sua maneira de obter aquilo que você precisa para sobreviver no local já não é mais seu. E alguns de nós não entendemos disto e criamos uma micro-sociedade no meio de uma aldeia e você trata o povo, você e eles. E você se refere a eles, você não se refere como o nosso povo, nosso no sentido de estar com ele, não de pertencimento. É outro grande erro que a gente comete. Ele não é seu, você não é propriedade, eles não são propriedade tua, você é propriedade deles. Você está lá para servi-los. Então, isto tem um preço muito alto na vida do missionário. E para mim isso precisa ser entendido por nós, irmãos. Como é precioso ver alguém que se entregou totalmente ao trabalho de tal forma que o povo sente que ele é nosso. Ele está conosco. Não tem coisa mais linda, irmãos. E a gente vê isso em alguns lugares, o missionário no meio do povo, servindo o povo, amando o povo. E aqui tem algo que me fascina, que você está amando pessoas que não são convertidos, que podem a qualquer momento fazer coisas ruins contra você, dependendo da situação, que podem simplesmente tirar a tua vida também, mas você está lá amando aquele povo e com o passar dos dias eles percebem este amor.
sacrificial. A vida do missionário, ela não pode ser diferente disso, sacrificial. Sacrificial. É a hora que precisa, no momento que precisa, é como precisa, e o missionário está ali no meio dele. Há um grande equívoco de missionários por causa do sofrimento, e que eles falam assim, não, mas isso era para o passado, não é mais para o presente. Irmãos, isso nunca muda. O Senhor sofreu e nós amamos o Senhor e queremos ser igualzinho a Ele. E para que o povo seja alcançado, isso tem que acontecer. Se você chega no lugar como a quarta pessoa da Santíssima Trindade, todo poderoso, todo grandão, todo... Irmãos, pode ter certeza que não haverá frutos naquele lugar. Não haverá. A outra, dentro disto, que o Senhor chama de compaixão pelas almas, e Ele tendo compaixão pelas almas pediu obreiros, esta compaixão, ela precisa acontecer, e ela vem de duas formas. A primeira, ela vem porque o Espírito Santo habita em nós. Em Romanos capítulo 5 diz que este amor foi derramado em nossos corações. E quando você chega na aldeia, aí você tem a segunda parte, que é a manifestação desse amor. E o povo vai sentir isto. Quando você faz por ele, quando você trabalha com eles, quando você se entrega por ele. E isso demanda esforço, isso demanda sono perdido, isso demanda acordar a qualquer hora, em todo momento, em todo lugar. O povo percebe isto. Uma vez eu fui visitar um colega e um agente público falou assim a respeito desse colega. Ele é o famoso cuidador dos índios da região, mais ou menos assim. Aí eu falei, por quê? Não, porque o pessoal ama muito a ele aqui. E realmente, irmãos. Só que aquele homem, só dando um exemplo, em mais de 30 anos de trabalho, ele levando indígena para o hospital, que ficava a 200 quilômetros de distância aproximadamente, ele levava, cuidava lá no hospital. Algumas vezes ele tinha que dormir lá, ele pagava a diária dele e do indígena. Ele trazia de volta, 180 para ir, 180 para voltar, 360. Em mais de 30 anos, ele rodou quase 1 milhão de quilômetros. Ele gastou 3 caminhonetes. Destruiu completamente naquelas estradas esburacadas. E os índios sabiam disso. E quando queriam fazer alguma coisa, não, ele é nosso. Ele cuida da gente. Vocês percebem isso, irmão? Aí um dia desse deu uma enchente lá, destruiu a casa dele todinha. Ele perdeu tudo o que ele tinha lá na aldeia. Ele construiu casa e os índios tomaram a casa dele. Um dia ele construiu uma casa, aí depois que ele pintou a casa bonitinha, aí um índio que era o cacique, aí falou para ele, eu quero morar na sua casa. Aí ele falou, mas como morar na minha casa? E tomou a casa mesmo. É a terceira, quarta casa que os índios tomaram dele. Mas ele está no meio daquele povo, vivendo no meio daquele povo, com paixão pelas almas. A palavra é a vida sacrificial. E em último lugar, intencionalidade, propósito. Por que você está aqui? Porque se você definir por que você está aqui, irmão, você vai fazer tanta coisa que não está no projeto e que vai te tirar. Eu lembro uma vez, estava eu e minha esposa lá em casa, aí passou um índio lá na frente. Eu preciso falar como ele era para vocês entenderem o peso que tem. O índio Zoé não usa roupa nenhuma na nossa perspectiva. Os homens usam uma palhinha que ele amarra o prepúcio, que chama de suanã. Mas é só uma palhinha, bem no prepúcio, e não tem mais nada. Então ele está completamente nu. Para ele não, quando ele está sem aquela palhinha, ele está nu. Um dele caiu, ele estava na água, a palhinha caiu, ele não saiu da água. Aí alguém gritou, ele gritou para alguém, perdi meu suanã. Aí o índio foi lá na palmeira, tirou o broto da palmeira, fez um nozinho, levou para ele, entregou. Aí ele dentro da água colocou, aí ele sai, né? Todo vestido. Aí vai aquele índio passando assim. Aí Nancy olhou para mim e falou, meu bem, olha o presbítero, o futuro presbítero da nossa igreja. Intencionalidade.
Você está lá para plantar a igreja, para semear a palavra e ver a igreja nascer. Se você está lá para viver, é o pior lugar que escolheu para viver. Porque você não vai ter nada para viver, a não ser que depois você vai escrever um livro. Eu vivi no meio de um grupo isolado, e aí alguns lerão o teu livro. Mas intencionalidade, você está lá para estabelecer um trabalho, você não está para viver somente. Viver faz parte, porque vocês têm que estar no meio dele. A mesma coisa na nossa sociedade, a mesma coisa no nosso meio ambiente, a mesma coisa aonde quer que você esteja. Você está intencionalmente. Se você tiver a síndrome do... Eu sempre esqueço o nome dele. Aquele pagodeiro do Rio, que fala, o vida leva eu. Zeca Pagodinho. Se você não tem intencionalidade, se você não tem propósito, você é parceiro do Zeca Pagodinho. Você está vivendo a vida ou deixando a vida te levar. Irmão, se tem uma coisa que é abominável por cristão, é deixar a vida levar. Você tem uma vida de propósito. Quando você segue a Jesus, a primeira coisa que você descobre em Jesus é que ele tinha um propósito. E ele vivia, e ele disse, para este propósito é que eu vim. Alguns não gostam do livro do Rick Warren, e aí acham que ele estava errado. Não, ele não está errado, a vida tem um propósito. Você não é fruto do acaso, você podia até ser salvo. Quando você foi salvo, o Senhor tem um propósito grandioso para a tua vida. Ser instrumento dele, para que o Senhor se manifeste aonde você estiver. Intencionalidade, propósito. Qual é o propósito que o Senhor tem para a tua vida? E nesse propósito, para cumpri-lo, o Senhor te capacita com dons, com habilidades, com aptidões, e ainda coloca na tua cabeça vontade de fazê-lo, determinação de fazê-lo, e de levar o negócio para frente. Esta intencionalidade faz com que as coisas aconteçam. Alguns de nós falamos, mas a vida é tão dura, o meu trabalho é tão difícil, o que eu estou fazendo? E sabe, meus irmãos, isso é questão de perspectiva. Quando você descobre que o que você está fazendo faz parte do propósito de Deus, e que o Senhor tem um propósito para aquilo, vai mudar completamente. Irmãos, um budista, o Confúcio, já falava isto. Se você ama o teu trabalho, você nunca trabalhará. Porque o seu trabalho é amado. Ele já falava isso. Se você faz aquilo que você está fazendo com todo carinho, porque quer, como para Deus, como ouvimos hoje de manhã, com um propósito definido para o Senhor, muda a tua perspectiva neste mundo. E você não é do fã-clube de Zeca Pagodinho. Você é do Senhor e você tem intencionalidade naquilo que está fazendo. Você tem propósito. Não importa, meu irmão, levante a cabeça, olhe para o Senhor e siga fazendo a vontade do Senhor. Eu creio firmemente que é possível alcançar o mundo em 10 anos. A única dificuldade que eu tenho é no aprendizado da língua. Porque algumas línguas você vai levar 3, 4 anos para aprender. E depois de aprender, enquanto você está aprendendo, a tradução pode ir acontecendo. Meus irmãos, traduzir não é fácil. Traduzir a Bíblia para uma língua desconhecida é simplesmente assustador. Algumas vezes você não tem um verbete, algumas vezes você não tem, naquela língua que você está aprendendo, ela não tem certas palavras. Nós estávamos agora entre os índios do Gavião, e o Adilto falou para mim, Edu, eu estou com um grande problema, como é que eu vou traduzir a palavra que o Senhor nos fez dignos? Eu falei assim, na língua deles não tem nada, não tem nenhum paralelo que a gente pode usar, como é que eu vou traduzir isto? E eu olhei para ele e falei, uau, que Deus te abençoe. Eu não tinha o que falar para ele. Para começar, eu não conheço a língua gavião. Então traduzir não é fácil, mas o Senhor tem capacitado pessoas.
Eu fico impressionado com alguns jovens, como eles pegam, eles aprendem, eles percebem as coisas. Então, se nós abrirmos o nosso coração, despertarmos a nossa alma e falar, Senhor, precisa ser feito, e a igreja vai fazer. Se nós pensarmos isso na urgência, na necessidade desses povos, eu tenho certeza que o Senhor vai levantar homens e mulheres para este final do tempo, para esses próximos 10 anos. Irmãos, o Senhor virá quando Ele desejar, o Pai é que determina. Nós estamos somente estabelecendo os próximos 10 anos como uma alavanca, como um motivador para a gente, uma intencionalidade. No meio dessa multidão, o Senhor pode levantar homens e mulheres e nós vamos dar o apoio necessário. Ontem eu estava lendo a história da missão Novas Tribos, e aí fala do missionário que ele foi para a Malásia. Ele foi para o norte da Malásia, e ali havia povos isolados. O Paul Fleming, ele foi para lá. E quando ele encontrou um homem que era missionário ali, aquele homem falou assim, eu não consigo escutar sobre um grupo isolado, um grupo que nunca ouviu o Evangelho, sem visitá-lo. Eu tenho que ir lá. Alguém tem que chegar lá, pelo menos pela primeira vez. E ele fez isso na época, um homem só, fez isso na época, visitando ali na Malásia, os grupos isolados. E Paul Fleming ficou ali até ele contrair uma malária tão forte que o obrigou a voltar, senão ele morreria, por causa da resistência que o corpo dele não tinha para a malária. E ele falou, então eu não posso ir, eu vou mandar outras pessoas para irem. E foi por causa desse pensamento, que nasceu a Novas Tribos, a New Tribes Mission, e depois a Novas Tribos no Brasil. Você pode dizer o mesmo, meu querido irmão. Eu não posso ir, por variadas razões. Até que o Senhor mostra para você que você não pode ir. Aí você fala, eu não posso ir, mas eu vou mandar alguém que pode ir. Eu vou trabalhar, eu vou preparar, eu vou ajudá-lo, eu vou capacitá-lo, eu vou apoiá-lo. Eu não posso ir, mas ele irá. Eu vou orar por ele. Alguém pode falar assim, no mínimo você pode orar por ele. No mínimo não, irmão, orar é muito, tá? Orar é grande, orar é especial. Se alguém fala, eu vou orar por ele, a vitória começou. Porque tudo vem, em primeiro lugar, por causa da oração. Para mim, este é homens comuns como nós. Homens simples como nós. Mas reconhecendo, debaixo da direção do Senhor e reconhecendo a vontade do Senhor. Eu e você, nós podemos ser esses homens e essas mulheres para alcançar os confins da terra. O mundo nunca vai entender, a sociedade não vai entender, a sociedade, em alguns casos, mesmo crentes, não entenderão. Eles vão dizer, como disseram lá em Marcos capítulo 14, quando Maria foi lá e quebrou o vaso de alabastro, eles vão dizer, que desperdício. E dirão para você, que desperdício, você poderia ser um doutor, um engenheiro, que desperdício. E sabe, meus irmãos, não tem nada de desperdício nisso, pelo contrário. Ajude-nos. Eu vou tirar a palavra ajude-nos aqui. Junte-se a nós. Porque nós vamos correr atrás de homens e mulheres para que sejam capacitados, desafiados, capacitados, devidamente treinados, na maneira mais rápida possível, porém sem apressar esse processo. Ele tem tempo, não tem como, ele tem tempo. Você não aprende por osmose, você aprende na prática, você aprende estudando. E nós queremos mandar missionários para todos os lugares. Um jornal, New York Times, diz que a Missão Novas Tribos ela é fundamentalista
e o presidente da missão é mais fundamentalista do que todos, porque ele quer salvar os índios do inferno. Irmãos, ele não falou mentira, ele falou como pejorativo, mas nós queremos, já que ele está dizendo, nós vamos fazer isso. Nós somos fundamentalistas, sim. Nós queremos salvar os povos indígenas, não só indígenas, as etnias em todos os lugares, onde quer que eles estejam. Eu não poderia falar de outro assunto hoje de manhã para vocês. Eu tinha duas mensagens. Uma mensagem aqui que ia mexer com vocês, chamado piedade, o piedoso. Essa é a mensagem que eu ia pregar hoje de manhã para vocês. Mas eu quis falar sobre isto. Vitória, o Espírito Santo é um celeiro de missionários. É um celeiro, e nós queremos levantar vocês. Irmãos, o que está acontecendo lá em Rondônia é algo para mim simplesmente fantástico. E o pessoal saiu aqui do Espírito Santo para lá. Quando o Espírito Santo, Aimorés, Minas, né? E Rio de Janeiro. Rondônia está sendo alcançada. Rondônia é simplesmente incrível. E foi um êxodo para lá, mas o pessoal onde foi se reunia, continuaram reunindo, continuaram pregando, e as igrejas cresceram. Hoje nós temos vários jovens que estão entrando para o trabalho missionário, impactando. Eu vejo esse mover do Senhor para lá, e saíram daqui por outros objetivos, mas não negaram a vida cristã, mesmo diante das dificuldades. Nós temos igrejas boas naqueles lugares, igrejas animadas, e o pessoal animados, querendo alcançar os povos e se envolvendo. Irmãos, é um celeiro de missionários aqui no Espírito Santo. E nós queremos enviá-los para a Ásia, para a África, para a América Latina, e ao redor das nossas casas, aonde quer que estejam. Os próximos 10 anos. Os próximos 10 anos. Vamos começar hoje, mas nos próximos 10 anos, aliás, os próximos 10 anos terminando 2000 anos de Evangelho. Nós queremos mostrar para todo mundo que nós damos a devida valor ao Evangelho, que nós o amamos, que ele realmente é a mensagem do Senhor e nós a valorizamos. Muito obrigado por esse tempo nesta manhã, e se ficou alguma dúvida com vocês, nós estamos inteiramente à disposição de vocês para passar as perguntas para o Jabismai, para o Juninho e para os outros presbíteros da igreja. Aí vocês poderão responder, eles poderão responder. Irmãos, com relação à obra missionária entre povos não alcançados, nós estamos inteiramente à disposição. E o Senhor nos tem dado o privilégio de viver, de conhecer um pouquinho, não tudo, mas pelo menos um pouquinho, e queremos passar para vocês. Vivemos um momento bem diferente nos dias atuais. Dependemos muito das orações de vocês. Já estamos passando o nosso cargo para outro colega. Ele está sendo treinado para isso, vai levar uns 2 anos ainda, mas continuaremos trabalhando intensamente naquilo que o Senhor nos permitir que façamos, mas precisamos renovar a força missionária entre os povos indígenas. Tivemos uma reunião recentemente, irmãos, só tinha pessoas com mais de 50 anos no trabalho, missionários no trabalho indígena, pessoas com mais de 50 anos. E olha, irmãos, são os trabalhos, é um dos trabalhos mais difíceis, que exige muito esforço físico. Agora, é claro, como eu disse, nós temos acessibilidade, mas essa acessibilidade ela custa muito caro. O avião custa caro, o helicóptero custa caro. E alguns de nós não temos dinheiro para pagar esses voos. Então, eles são feitos a barco, são feitos... Você pega os nossos colegas que trabalham com os castelhanos, eles vão de barco de Santarém até Oriximiná, de Oriximiná eles pegam um barco, outro barco, viajam mais uma noite inteira até um lugar chamado Cachoeira Porteira, e de lá eles pegam um barquinho pequeno e viajam o dia inteiro, horas e horas, até chegar nas aldeias
porque não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro para pagar um helicóptero ali, seria no máximo 20 minutos de Oriximiná para lá. Mas realmente, né, é coisa custosa, tudo isso. Mas a gente não vai parar, nós não pararemos, até que a última tribo seja alcançada, até que o último povo seja alcançado. Ainda temos muito material para distribuir para vocês. Aqueles que não vieram ontem, que não pegaram, nós temos revistas, uma revista comemorativa dos 70 anos da missão, e temos marcadores de Bíblia, temos bottom, gratuitos. Agora temos a Bíblia comemorativa dos 70 anos, que gostaríamos que vocês comprassem, e temos ainda camisetas e coisas assim, né, meu bem? Tá. Estão ali atrás. Agora no lanche, é lanchinho? Não. É no almoço, vocês podem pegar. O Juninho, por favor. Muito obrigado, irmãos, por esse tempo junto com vocês. Desculpe pelos 10 minutos que eu passei. Foi 10 que eu passei. Não, tranquilo. Que bom sermos desafiados nesta manhã, que os nossos olhos estejam e corações estejam atentos a tantas necessidades. Como o irmão Eduardo disse, o material ainda tem. Se você pegar um material desse, que nós façamos bom uso dele, né? Orando e nos colocando à disposição. E aqui diz, alcançando etnias até que a última seja alcançada. Essa é a nossa missão, de cada um aqui. Não só dos missionários, mas de cada um. Testemunhar, falar dessa salvação que um dia nos alcançou. Que Deus seja glorificado através da nossa vida. Aloísio, por favor, vem aqui, encerre esse momento com oração e o convite é que nós estejamos juntos aqui às 19 horas para continuarmos nesse desafio que a palavra de Deus tem nos colocado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Conversando ontem com o Eduardo, né? Uma palavra que me chocou, assim, foi quando o irmão falou que deu aquele testemunho, né? Que ele estava, os missionários pegaram o dinheiro e voltaram, né? E ele não voltou porque tinha uma dívida. E essa dívida era com o hospital. Ele tinha ficado doente, né? E estava devendo o hospital. Aí eu lembrei que todos nós também temos uma dívida. Quando nós recebemos essa graça, conhecemos o Evangelho, a nossa dívida com Deus foi paga, mas adquirimos uma outra. É o que Paulo fala, né? Sou devedor. Tanto a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Somos devedores, irmão. Você é devedor, eu sou devedor. Devemos isso a outros, ao nosso semelhante. Devemos isso. Devemos nos preocupar com isso. Nós somos devedores daqueles que não conhecem ainda essa graça. Você é devedor, você adquiriu uma dívida. Foi paga uma e nós adquirimos outra com o nosso semelhante. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento aqui que passamos. Obrigado porque um dia essa graça tem nos alcançado. Tem mudado a nossa história, tem nos feito filhos do Senhor. Hoje já caminhamos com os olhos postos numa eternidade feliz, porque o Senhor fez isso. Mas, Pai, quantos de nós que temos ainda pessoas que convivem muitas vezes conosco, pessoas que também, como nós temos visto hoje, que estão em lugares difíceis, que ainda não conhecem essa verdade. Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa alcançar nossos corações, a fim de que possamos ter a mesma compaixão do que houve na pessoa de Cristo Jesus, que não olhou a sua própria vida, mas doou tudo, inclusive a vida, para alcançarmos. Que esse sentimento também possa inundar nosso coração nessa manhã, nossa vida daqui para diante. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado pelas irmãs também que trabalham com as crianças, obrigado pelo nosso irmão que trouxe-nos a mensagem, que mais uma vez fomos desafiados a estarmos realmente preocupados com aqueles que estão sem vida e sem esperança. Obrigado por tudo, oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.
Ok, irmãos, boa tarde a todos. Se Deus permitir, até às 19 horas.